Olá pessoal, eu sou o Gustavo Gonzalez, embaixador da Projetou, e hoje falarei sobre como fazer o cálculo de rampa com o passo a passo completo. Essa é a estruturação da aula, que será dividida entre a importância de saber fazer corretamente o cálculo de rampa até a conclusão. O uso de escadas e rampas é essencial para vencer desníveis, além de também funcionarem como elemento estético de destaque. Portanto, uma rampa bem idealizada é fundamental para a aprovação do projeto, além de garantir a acessibilidade universal. A principal referência, a NBR 9050, aborda a acessibilidade de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, sendo uma das principais fontes de informação sobre o tema. O Corpo de Bombeiros também fornece instruções técnicas sobre as rampas, visto que fazem parte do percurso para a saída de emergência. As orientações podem variar de acordo com a localidade, mas é importante que as exigências de sinalização, iluminação de emergência e ausência de obstáculos sejam seguidas. Já o cálculo de largura deve estar de acordo com o fluxo de pessoas. Em resumo, a rampa é definida como um plano inclinado usado para superar barreiras espaciais em ambientes urbanos ou edificações, garantindo a acessibilidade universal. De grande importância nos projetos arquitetônicos, suas características variam de acordo com a função e necessidade do usuário. Apesar de ser relativamente simples, é preciso prestar atenção aos detalhes, garantindo a funcionalidade da circulação, além de levar em consideração todas as demais características delimitadas pela legislação. Sem dúvida, alguns dos principais erros estão relacionados ao cálculo de inclinação da rampa e uso de materiais inadequados. Primeiramente, para projetar uma rampa, precisamos definir todas as suas dimensões. A fim de seguir as recomendações da norma, se torna necessário o cálculo de rampa, além das informações sobre o uso do espaço, que garantem uma proporção equivalente ao fluxo de pessoas. Todos esses itens serão explicados posteriormente. Para garantir a sua acessibilidade, existem limites para o valor da inclinação, diferença de alturas a serem vencidas e o número máximo de seções de rampa. Os três valores a serem analisados são inclinação, comprimento ou distância e altura. Como resultado da relação entre a altura que o usuário irá subir e a distância que será ocupada horizontalmente multiplicada por 100, a fórmula matemática é representada da seguinte forma: para realizar o cálculo, será necessário utilizar sempre duas das informações, com o intuito de descobrir a terceira. A inclinação costuma estar representada através de uma porcentagem, enquanto os demais números serão em metros. Em caso de um espaço limitado para o comprimento da rampa e seguindo as normas para inclinação, pode ser necessário determinar qual a altura resultante dessa combinação para determinar os desníveis do projeto. Ou seja, caso tivéssemos uma distância equivalente a 5 metros e inclinação de 6%, dentro das recomendações da NBR 9050, obteríamos o valor para a altura da rampa de 30 centímetros. Quando sabemos a altura que precisamos vencer e a inclinação correta de acordo com as normas, resta descobrir qual o comprimento necessário para garantir uma rampa de acessibilidade adequada. Usando como exemplo uma diferença de altura equivalente a 60 centímetros e inclinação de 8%, de acordo com as exigências da NBR 9050, ao aplicar a fórmula, teremos que a distância será de 7,5 metros. Quando já sabemos a altura que a rampa deve alcançar e o comprimento disponível para o seu desenvolvimento, fazemos o cálculo para descobrir qual será a inclinação resultante dessas medidas. Dessa forma, em uma situação que a altura equivalesse a 60 centímetros e a distância disponível fosse de 5 metros, ao aplicar a fórmula, teremos que a inclinação será de 12%. No entanto, vale ressaltar que os valores obtidos para inclinação irão se adequar com o uso da rampa. Por isso, em situações de desníveis pequenos, como apenas um degrau, podem ser adotadas porcentagens maiores. Já em situações onde é necessário vencer a altura de um pavimento, por exemplo, a inclinação deve ser menor para garantir o conforto na subida e descida. As seções da rampa devem ser retas, para facilitar o deslocamento dos usuários, principalmente com mobilidade reduzida. Para que se evite também deslizamentos laterais, a inclinação transversal não deve passar dos 2% em ambientes internos e até 3% nas áreas externas. Em reformas, é permitida a execução de rampas com inclinação superior aos 8,33%, podendo chegar no máximo a 12,5%. No entanto, para rampas curvas, o valor máximo continua sendo 8,33%, com um raio mínimo equivalente a 3 metros. A largura de uma rampa varia de acordo com seu uso e fluxo de pessoas. De acordo com a NBR 9050, a largura mínima recomendada em rampas de acessibilidade seria de 1,5 metros, mas é admitido o valor mínimo de até 1,2 metros. Assim como a inclinação, no caso de reformas em edificações pré-existentes, pode-se usar a largura mínima de 90 centímetros, contanto que o comprimento das seções tenha no máximo 4 metros horizontalmente. Assim como nas escadas, o projeto de rampas inclui o patamar. Seu uso se faz necessário a depender do comprimento, sendo usado também nas mudanças de direção.
ou seja, é colocado entre as seções da rampa, no início e no fim. Sua medida longitudinal mínima é de 1,2 metros. No entanto, quando se encontram em mudança de direção, terão as medidas iguais à largura da rampa. Nas demais situações, da mesma forma que o restante da rampa, os patamares não devem ter inclinação transversal acima de 2% em ambientes internos e até 3% nas áreas externas. Para garantir o giro de uma cadeira de rodas, sempre que for feita uma mudança na direção da rampa, se faz necessário o uso de patamares, com medida mínima de 150 cm de diâmetro. Além disso, os patamares tanto no acesso quanto na saída das rampas necessitam de um distanciamento sem obstáculo, com a mesma medida de 150 cm de diâmetro. A fim de garantir a segurança dos pedestres, as rampas devem possuir corrimão de duas alturas, nos dois lados, sendo distanciados do piso em 92 cm e 70 cm. No início e término das rampas devem se prolongar por no mínimo 30 cm. O corrimão deve ser construído em material rígido e acoplado aos guarda-corpos, sendo um elemento contínuo sem interrupção nos patamares. Para rampas maiores ou iguais a 2,4 metros de largura, fica recomendado acrescentar um corrimão intermediário, que será duplo e terá as mesmas duas alturas dos demais. Seu distanciamento deve garantir a largura mínima para a passagem de 1,2 metros. Além disso, esses corrimãos só devem ser interrompidos nas situações de patamares com comprimento acima de 1,4 metros, e seus segmentos devem estar espaçadas com um mínimo de 80 centímetros entre si. Assim como com os corrimãos, o guarda-corpo e a guia de balizamento protegem os usuários na rampa. Quando não houver paredes laterais, se torna necessária a colocação de guarda-corpo e guias de balizamento. Assim sendo, as guias devem ser construídas ou instaladas nos limites da largura, com uma altura mínima equivalente a 5 cm, podendo ser de alvenaria ou outros materiais de mesma finalidade. Na imagem, é possível observar quais as dimensões necessárias, tanto para a guia de balizamento, quanto guarda-corpo e corrimão. A escolha dos materiais é de extrema importância. O material da estrutura é livre, mas para o piso, o revestimento precisa ser antiderrapante, de forma a garantir a segurança dos usuários. Além disso, para garantir a acessibilidade, o uso do piso tátil é obrigatório no começo e fim da rampa, devendo ter cor diferente dos demais materiais utilizados. Assim como as escadas permitem certas variações em seu formato, a partir do posicionamento de cada conjunto de degraus, as rampas podem ser elaboradas movimentando as direções de seus segmentos. Desde que sigam a normativa, a combinação de diferentes posicionamentos pode gerar uma forma interessante, que agregue ao projeto. Existem as rampas retas e curvas, sendo as retas mais comuns por facilitarem o uso para os pedestres. Mas apesar de retas, possuem variações. Seus segmentos podem seguir um sentido único, criando um percurso contínuo, ou fazer mudanças de direção, seguindo o formato de um L ou U. Também é possível trabalhar com a circulação vertical distribuída no espaço, ao invés de concentrá-la num ponto único, trazendo a ideia de um passeio para o usuário. Dessa forma, tudo depende do tipo de projeto, seu uso, desníveis a serem vencidos e espaço disponível para a implantação da rampa. O cálculo de rampa para acesso a garagens será feito da mesma forma, mudando apenas as referências para os valores. Além disso, é necessário um cuidado extra com a inclinação no começo e fim da circulação, para garantir que carros mais baixos possam passar sem correr o risco de encostar no chão. Precisamos levar em consideração a função da rampa. Enquanto normalmente a circulação precisa ser confortável para pedestres, em garagem o usuário se torna automóvel. Devido à sua força de motor e dimensões, é possível trabalhar com inclinações maiores, no entanto, necessitando de uma maior largura para a circulação. Dessa forma, o valor recomendado é de 25% para inclinação ao longo da rampa, enquanto no começo e fim, por pelo menos 2 metros, é recomendado o uso de uma inclinação menor, com até 20%. Agora você já sabe como se preparar e garantir o desenvolvimento de uma rampa adequada para o seu projeto, que proporcione conforto, segurança e acessibilidade a todos os usuários. Por mais simples que seja o cálculo para o dimensionamento das rampas, é comum surgirem dificuldades durante a sua elaboração, e não podemos nos desatentar dos detalhes técnicos cobrados pela legislação. O uso da NBR 9050 e instruções do Corpo de Bombeiros garantem o conforto e eficácia da rampa projetada, além da acessibilidade universal. Portanto, qualquer cidadão tem o direito de ir e vir consolidado, independente de suas possíveis deficiências, permanentes ou ocasionais. Lembrando que cada caso é único e devem ser levadas em consideração suas características individuais, assim como as normas locais. Esperamos que essa aula tenha esclarecido todas as suas dúvidas com relação ao cálculo de rampas.
O link para o blog da Projetou com o texto completo está na descrição. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção.